Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Quem vos fala mais uma vez é o pastor André Araújo e mais uma vez nós estamos aqui nos reunindo, cada um dentro do seu lar, para poder transmitir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar transmitindo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, essa videoaula, para que os irmãos e as irmãs possam aí receber a instrução da palavra de Deus no conforto do seu lar. Meus irmãos, espero que todos estejam bem, que a família de cada um de vocês estejam também se protegendo aí, aguardando a vinda bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente sabe que todo esse contexto de pandemia, ele vai passar e que breve, certamente, o Senhor irá buscar o seu povo e assim nós, como noiva do Cordeiro, estamos aqui aguardando a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E enquanto ele não vem, nós estamos aqui, como a igreja de Filadélfia, guardando a palavra de Deus no nosso coração, escondendo ela no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Deus, renovando a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor conforme a palavra de Deus através do Espírito Santo. Meus irmãos, para a gente que está nesse período aí de quarentena, não tem sido muito fácil, mas o Senhor está conosco e tem nos ajudado. Eu louvo a Deus porque Deus tem guardado a minha vida, a minha casa, a minha família. E eu também louvo a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que já têm, desde quando nós abrimos esse canal, se inscrito no canal, para poder estar ali acompanhando as mensagens, recebendo a instrução da palavra de Deus através das lições bíblicas e também das mensagens que temos trazido a este canal. Quero reforçar aqui o convite a todos os irmãos e irmãs que não se inscreveram no canal, que se inscrevam, e que também compartilhem essa mensagem com a sua rede de contatos, de amigos, para que a gente possa aí espalhar a semente da Boa Nova para o maior número de pessoas possíveis, tá certo? Também, se gostar do vídeo, dê lá o seu joinha. Também pode mandar e escrever os seus comentários, no nosso vídeo. Nós temos a proposta com esse canal de não apenas falar-lhes a palavra de Deus nas revistas da Escola Bíblica Dominical, comentar as lições, mas também trazer estudos variados da palavra do Senhor. Como nós estamos no início do canal, ainda não temos aberto tanto esse leque, mas eu aguardo aí a cooperação dos irmãos, a cooperação das irmãs, que esse canal ele se expanda aí e a gente consiga alcançar um maior número de pessoas a fim de podermos divulgar a palavra do Senhor. Amém? Antes de darmos início à lição, nós vamos fazer a nossa oração neste momento. Amém? Eu estarei orando aqui e você, quando tiver contato com esse vídeo, eleve o seu pensamento também em oração ao Senhor, pedindo para Ele te dar entendimento da palavra, para que você cresça, tanto em graça quanto em sabedoria. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço neste momento em oração, por poder entrar na tua presença, pois somente através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho, é que podemos ter esse acesso, Senhor, diante de ti, como diz a tua palavra. Deus, perdoa os meus pecados e purifica-nos de toda iniquidade. Santifica-nos, Senhor, neste momento, através da palavra, através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo, para que possa o teu servo entrar diante de ti, para poder apresentar diante do Senhor essa oração. E eu quero também interceder e apresentar cada irmão, cada irmã, cada alma, cada vida que terá acesso a este vídeo. Deus alcance cada uma destas almas, trazendo ao coração e à mente de cada um deles a revelação da verdade, o entendimento e a compreensão da palavra, para que em cada coração possa brotar a fé, e a fé verdadeira e genuína, para que possam buscar um relacionamento com o Senhor e viver para ti. Deus, ajudai o teu povo a vencer este momento de dificuldade, este momento de adversidade, de provação,
que todos nós estamos vivendo nesses últimos dias. Abençoe a vida, a saúde e a família de cada um dos teus filhos e filhas, do teu povo em geral e das almas carentes e necessitadas. Deus, eu peço ao Senhor, se conosco na direção desta aula, nos ajudando pelo Espírito Santo, nos guiando na verdade, para que possamos falar a tua palavra como convém e o teu povo seja edificado em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, à 7ª lição da revista da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, ela tem por tema o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É o tema da 7ª lição, né? Que será ministrada, né? E no próximo final de semana, dia 17 de maio. Algumas igrejas não estão tendo o ajuntamento para a Escola Bíblica Dominical, então você pode acompanhar por aqui. Né? Para aqueles que estiverem em aula, né, na igreja nesse final de semana, também vai ter aqui o reforço para que você possa extrair do seu professor lá no próximo domingo o melhor para a sua edificação. Amém? Textuário da lição diz assim: você que tem a revista, pegue ela, e você que não tem, pegue a sua Bíblia, porque nós estamos estudando o livro aos Efésios, tá bom? A leitura nossa bíblica em classe vai ser lá no capítulo 2. Estaremos lendo do versículo 14 ao 19. O textuário da lição está baseado no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Acompanhem comigo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Esse texto está lá em Efésios 2, versículo 14, ou seja, ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz aqui? Jesus Cristo. O qual de ambos os povos. Quais os povos? Lembra da lição passada? Nós falamos acerca dos gentios. E também estamos falando dos judeus. Então, judeus e gentios, de ambos os povos, ele fez um. Ou seja, derribou a parede de separação que estava no meio. Tá certo? Então, esse é o nosso textuário. A verdade prática, ela traz aqui o seguinte texto. Ao morrer na cruz, no Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e entre os homens. Então, os irmãos percebam, as irmãs percebam que quando Cristo morreu na cruz no Calvário, ele reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade que há entre Deus e os homens. Para os eleitos, que havia entre Deus e os homens. Para aqueles que ainda estão em trevas, sem Cristo no mundo, como diz o livro aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 12, os gentios, que ele não tem Deus no mundo. Então, se eles não têm Deus no mundo, a barreira ou a parede de inimizade permanece, tá certo? E aí, se as pessoas estão separados de Deus, existe um porquê, existe um motivo. Então, o tema da lição, ele traz o quê? Cristo, ele é a nossa reconciliação com Deus. Cristo aqui, eu vou usar uma metáfora, Cristo aqui é como se fosse uma ponte, tá certo? Uma ponte, aonde ele pode quebrar a barreira de inimizade, tanto na horizontal quanto na vertical. Lembra a figura de uma cruz? A cruz, ela é exatamente nesse perfil aqui. Tá vendo? Aqui essa linha é vertical e essa linha aqui é horizontal. Então, quando eu falo que Cristo, ao morrer na cruz no Calvário, ele reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens, eu estou dizendo que essa ponte vertical, ela foi refeita. Porque em cima eu tenho Deus e embaixo eu tenho os homens.
Mas também existe uma outra barreira de inimizade que havia entre judeus e gentios. E essa barreira de inimizade, ela não é na vertical, de cima para baixo. Ela é da esquerda para a direita. Ou seja, aqui a inimizade é entre judeus e entre gentios. Na vertical eu tenho a inimizade entre Deus e os homens. Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem Deus, ela está debaixo de jugo de condenação, separada de Deus. Uma pessoa que tem Cristo, uma pessoa que tem Cristo e crê e recebe Ele pela fé, hoje ela tem essa ponte na vertical, que é Cristo, que dá a ela o direito e o acesso de se achegar a Deus, que está aqui acima, tá certo? Então, essa ilustração introdutória é para a gente poder perceber exatamente o que o comentarista quis dizer na verdade prática, quando ele colocou assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. E aqui os eleitos podem ser tanto judeus, arrependidos e convertidos, quanto gentios, arrependidos e convertidos. Então, os homens têm acesso a Deus através de Cristo. Lembra o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6? Que ninguém ia ao Pai senão por Ele. Lembra que Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida? Exatamente. Essa ponte na vertical, Ele, Jesus, através da sua morte na cruz no Calvário, edificou para que os homens pudessem novamente ter acesso à presença de Deus. Amém? Leitura bíblica em classe. Abra lá a sua Bíblia, por favor. No capítulo 2 do livro aos Efésios, versículo 14 ao 19, é a nossa leitura. Olha o que diz o texto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Meus irmãos, lembrando que a leitura da carta aos Efésios se faz necessário a todos os irmãos e irmãs que desejam crescer no conhecimento e entender a palavra, tá certo? Paulo aqui ele está escrevendo essa carta à igreja que está reunindo-se em Éfeso. Éfeso era uma província gentílica, tá certo? Aonde a maioria das pessoas que ali residiam e moravam estavam debaixo de idolatria, de doutrinas hereges, doutrinas de homens e doutrinas de demônios, dentro de um contexto de idolatria, principalmente a grande deusa Diana dos Efésios ou a deusa Ártemis, como era chamada no Antigo Testamento. Tá certo? Então é importante a gente entender esse contexto e se apegar ao livro por completo, do livro aos Efésios. E nesse texto aqui, e aí eu quero que você abra a Bíblia comigo, lá no capítulo de número 2 do livro aos Efésios, e vamos ler lá o versículo 12, está na lição passada, como meio de introdução para a gente entender aqui. Diz assim: portanto lembrai-vos, versículo 11, de que vós no outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o contexto exatamente dos gentios. Esse era o nosso contexto antes de aceitarmos Jesus, tá certo? Ou seja, nós estávamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel, éramos estranhos aos concertos da promessa. Lembra lá do concerto de Abraão, o concerto feito com Davi? Lembra lá do concerto feito com Moisés? Tá certo? Nós não conhecíamos isso. Agora conhecemos através das Escrituras Sagradas. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim os homens vivem, na sua maioria, nos dias de hoje. Ou seja, eles alheiamente estão distante deste conhecimento e desta compreensão, principalmente acerca de Jesus Cristo. E quando eu falo acerca de Jesus Cristo, é do real propósito, o maior propósito de Cristo. E aí, na lição de hoje, olha só o que diz o tema da lição. Cristo é uma afirmação, ele é a nossa reconciliação com Deus. Nesse contexto aqui, do tema da lição, eu posso dizer aos irmãos e irmãs, com todas as palavras, com toda a segurança, que esse é o real propósito do Evangelho. Jesus veio exatamente para isso aqui. O objetivo de Cristo ter deixado o céu, feito ou encarnado à semelhança de homem, morrer na cruz, é exatamente isso aqui: reconciliar o homem com Deus. Então, perceba que quando a gente fala de evangelho, todas as igrejas que existem, que se autodenomina cristã evangélica, a mensagem principal que deveria ser examinada, ensinada, instruído o seu povo, discipulado o seu povo, proclamada, deveria ser o ato da reconciliação. Como que o homem pode se reconciliar com Deus? Como que o judeu se reconcilia com Deus? Como que os gentios se reconciliam com Deus? Lembra de Romanos capítulo 3, versículo de número 23? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, judeus e gentios, ninguém tem acesso à presença de Deus. Como que os homens poderiam ter acesso à presença de Deus? Lição passada nós falamos da graça, ou seja, nenhum homem por mérito próprio, de justiça própria, de práticas de obra própria, poderia, por si mesmo, auto-reconciliar-se com Deus por mérito. Jamais. Nunca poderia. Porque existe uma barreira de separação na vertical. Agora, nós só podemos afirmar que hoje é possível, é viável, haver uma reconciliação com Deus, do homem voltar a ter intimidade, comunhão com Deus. Só podemos afirmar isso com garantia e com certeza e convicção por causa de Cristo. Cristo, quando ele morre na cruz, ele vai desfazer, ele vai destruir a barreira de inimizade. E essa barreira de inimizade, ela foi edificada, ela foi construída através de um ato de desobediência. E esse ato de desobediência está descrito lá no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Lembra lá? Quando a serpente enganou Eva e ela comeu da fruta da árvore, do fruto da árvore que Deus havia ordenado para ela não comer, e não somente comeu, mas também deu a Adão, o seu marido, o seu esposo. Então, essa barreira ela foi criada, construída, edificada no Éden, quando o homem pecou. Tá certo? E aí eu quero que você leia comigo, por favor, livro aos Romanos. Abra lá, por gentileza, no capítulo de número 5. Vamos ver esse contexto e aí a gente já vai entrar no tópico 1 da lição. Capítulo 5 do livro de Romanos, aos Romanos, versículo de número 12.
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado também entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É exatamente aqui que a gente observa a edificação e a construção dessa barreira, desse muro de separação, que foi edificado na sua horizontal, ou seja, separando os homens de Deus. Deus é santo e o homem é pecador. Logo, para o homem se aproximar de Deus, ele vai ter que passar por um processo de santificação. E esse processo de santificação exige do homem o quê? Guardar a lei, guardar a palavra, praticar a lei, praticar a palavra, praticar os rituais da lei. É por isso que quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver exatamente essas exigências lá ao povo de Israel. Ou seja, eles deveriam guardar a lei de Moisés, eles deveriam praticar a lei de Moisés, eles deveriam oferecer os sacrifícios que estavam na lei, eles deveriam exatamente cumprir exatamente todo o contexto de ordenanças que Deus determinou ali através do seu servo Moisés. Qual o objetivo? Separar esse povo, santificar esse povo. Por quê? Porque esse povo que quer se aproximar de Deus tem que saber que esse Deus é santo. E para eles se aproximarem, eles precisam também serem santos. Então a guarda da lei e a prática da lei, entre aspas, purificava, santificava esses homens para que eles se aproximassem de Deus. Mas nós observamos que no decorrer da história, todos os homens ainda, mesmo praticando a lei, como os judeus e os hebreus, eles continuavam pecando. Logo, esse processo de santificação, ele não foi atingido plenamente. E não sendo atingido plenamente, nenhum homem poderia se justificar diante de Deus. Nenhum homem conseguiu que essa ponte fosse edificada com as suas próprias obras. Por isso, a necessidade de Jesus vir. Por isso que Cristo veio. Jesus veio porque os homens falharam na sua missão de preservar a sua comunhão e a sua intimidade com Deus. É por isso que a lição diz: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Antes do homem pecar, havia comunhão entre Deus e o homem, e não havia parede de inimizade. Não havia um muro que separava. Deus vinha ao virar da tarde, todos os dias, no jardim, para falar com o homem. Antes do pecado, o acesso do homem à presença de Deus era livre. A presença de Deus no jardim era plena, perfeita. A intimidade e a comunhão era algo verídico, palpável, concreto. Quando o pecado entrou, há uma separação e uma parede de inimizade se cria por causa do pecado. Entendendo esse contexto aqui, eu consigo compreender o porquê Jesus veio. Por que Jesus veio? Porque nem judeu e nem gentil conseguiu atingir os ideais de purificação e santificação suficiente para poder se salvar. É por isso que Jesus vem. Todos pecaram e estão separados da justiça, mas ele vem para reconciliar o homem com Deus. Eu quero que os irmãos e as irmãs abram a Bíblia agora no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos ler esse texto, e ele é uma profecia redigida e escrita pelo profeta Isaías 1000 anos antes de Jesus nascer. É isso mesmo que você ouviu. Isaías viveu 1000 anos antes de Jesus nascer, o Messias vir. E ele foi inspirado, através do Espírito Santo, recebeu essa inspiração da parte de Deus para registrar o que nós vamos ler aqui. E aí você vai perceber exatamente qual é o principal propósito da vinda de Cristo. Olha o que diz o texto.
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. De quem o profeta Isaías está falando? De Jesus. E em todo o contexto aqui, a gente observa um ponto. Ele vai morrer por causa do pecado. Ele vai ressuscitar porque o pecado ele venceu, porque a morte ele venceu, e o propósito e a sua missão ele cumpriu. Qual é a sua missão? Olha o que diz o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11, o trabalho da sua alma ele verá e vai ficar satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É exatamente isso que Jesus fez. Ele edificou a ponte para afastar de uma vez por todas a parede de separação e de inimizade que havia entre Deus e os homens, e que havia entre os homens com os outros homens. Quando nós observamos na lição passada, nós vemos que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram considerados gentios. Na mentalidade do povo judaico, os judeus, ou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é Deus apenas de Israel. Mas na visão de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Logo, quando Jesus vem, ele vem não apenas para os seus, mas ele vem para os seus e vem para todo aquele que o receber. Porque todo aquele que receber Jesus se tornará, pelo poder de Deus, filho de Deus, nascido não da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. É por isso que o tema da lição é: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E aí nós vamos para os 3 pontos e objetivos dessa lição.
Primeiro ponto é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Já falamos aqui. A inimizade ela foi gerada e o fato gerador dessa inimizade foi o pecado. O primeiro pecado cometido no Éden, que afastou os homens de Deus. E os pecados consequentemente praticados por os homens no decorrer da história vai afastando os homens dos outros homens. E aí nós temos o nascimento dos preconceitos, né? Da diminuição, tem pessoas de uma nacionalidade que acham que é melhor que as outras, tem os brancos que acham que é superior aos negros, né? E aí nós vemos as distinções e as separações, seja por credo, seja por raça, seja por cor, né? Seja por posses materiais, mas esse contexto de separação foi criado pelo próprio homem, alimentada pelo pecado que permeia a natureza humana. Mas quando Jesus veio, o texto de Isaías, ele deixou muito bem claro que ele foi exposto, entregue por expiação do pecado. Ou seja, Jesus ele veio para, vamos dizer assim, extinguir o efeito e o poder condenatório do pecado na vida do homem, para que esse homem que estava afastado de Deus pudesse novamente ter acesso à presença de Deus. E para que esses homens que convivem dentro das suas comunidades e nações, povos, tribos e línguas, pudessem também conviver em paz. É por isso que o texto áureo, ele vai dizer assim: ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubou a parede de separação que estava no meio. Essa parede aqui é a parede horizontal, que havia a separação e a distinção entre judeus e gentios. Então, pontuando sobre essa parede de inimizade, eu fecho o tópico 1 dizendo aos irmãos assim: essa parede de inimizade na vertical, ela foi reconstruída no sentido de Cristo destruindo o pecado, ela foi tirada e foi construída uma ponte de acesso, onde o homem pode novamente estar na presença de Deus. Então essa barreira e essa parede de separação entre Deus e os homens, hoje em Cristo, ela não existe mais. E essa parede de inimizade que há entre homens de uma nação e homens de outras nações, ela também não pode existir entre aqueles que professam a fé cristã, entre aqueles que professam o evangelho. Um exemplo, tanto um negro quanto um branco, eles têm que comungar da fé de forma harmônica, pacífica, considerando um ao outro como irmão. Imagine você, meu irmão, e o seu patrão do seu trabalho congregarem na mesma igreja. O que vocês são lá? Irmãos. Dentro do ambiente de trabalho, o que você é? Eu sou o empregado e ele é o patrão, mas não deixa de ser irmão. Ou seja, o ambiente de paz deve permear exatamente esse contexto de relacionamento entre a família de Deus. É por isso que Paulo deixou escrito no capítulo 2, no versículo 19, ou seja, que não se considerassem mais os gentios que se arrependeram e se converteram como pessoas estrangeiras, nem como pessoas forasteiras, mas considerassem os gentios, os judeus que já haviam se convertido, deveriam considerá-los concidadãos dos santos, ou seja, alguém que tem cidadania celestial, ou seja, são também filhos de Deus e pertencentes à família de Deus. É por isso que nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor e dizemos: paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Ou seja, por que nos chamamos de irmãos? Porque nós reconhecemos que pertencemos à mesma família. E aí perceba, isso aqui é uma brincadeira, tá certo? Mas é para você, para ilustrar esse contexto. Nós todos, cristãos, evangélicos, arrependidos, convertidos, batizados nas águas, ligados ao corpo de Cristo, somos irmãos, pertencemos à mesma família, por parte de pai, por parte de mãe e de sangue. E aí eu explico essa tríade. Por parte de pai, porque temos um único Deus e Pai, tanto o meu quanto o seu.
Por parte de mãe, porque a mãe aqui é a igreja, o corpo de Cristo. Só existe um corpo de Cristo e todos nós somos membros ligados ao mesmo corpo. Então a igreja aqui é a mãe. Eu já tenho o pai e tenho a mãe. E o sangue aqui é o sangue de Jesus. Ou seja, não há condição e possibilidade alguma de nenhum homem alcançar a remissão e o perdão dos seus pecados se não for por meio do sangue de Cristo. Tá certo? Eu quero ler esse texto com você no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22. Olha o versículo 14, o que diz: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, quem lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro tem direito à árvore da vida. Tendo direito à árvore da vida, é filho de Deus, é salvo, pertence à família de Deus. Então, esta é a parede de inimizade. A parede de inimizade, ela é originada pelo pecado cometido no Éden e pelos demais pecados que os homens permeiam no decorrer da história até os dias atuais. Mas, quando um homem se arrepende, se converte ao Senhor, essas barreiras de inimizade entre ele e Deus caem por terra. E as barreiras de inimizade entre ele e as outras pessoas também devem cair por terra. É por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, pagai o mal que você recebe com o bem. A Bíblia diz que os filhos de Deus, os servos de Cristo, são conhecidos pelo seu amor. Por que isso? Porque essa parede de inimizade foi rompida através do que? Da maior manifestação do amor de Deus, que foi Jesus por nós na cruz do Calvário, entregue, morto e ressuscitado para a glória de Deus. O segundo ponto, ele é para explicarmos que essa paz Cristo fez e ele criou dentro desse contexto de paz, lançando por terra essa parede de inimizade, ele fez nascer um novo homem. Vamos lá no tópico de número 2. O tópico de número 2, ele diz assim: pela paz Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz, de forma geral, ele está se referindo à paz num contexto de relações boas. Segundo, a finalização de conflitos ou a extinção de conflitos. Terceiro, um estado de tranquilidade. E quarto, uma qualidade espiritual, tá certo? Então, quando fala de paz aqui, ela envolve esses 4 contextos dentro das Escrituras Sagradas. Os irmãos e as irmãs lembram que uma das características do fruto do Espírito é paz. Lembra o que diz lá no livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segue a paz com todos. Então a Bíblia Sagrada, ela enseja e ela nos incentiva a promover a paz. Lembra o primeiro discurso de Jesus no Monte das Oliveiras? O Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados são os pacificadores. Por que é enfatizado tanto o contexto de paz? Porque Jesus veio exatamente para estabelecer a paz. Mas não é uma paz como o mundo procura estabelecer, como o mundo procura propagar. A paz aqui é no sentido das pessoas terem novamente acesso, primeiro, à presença de Deus. Se um homem não reconhecer Deus como Senhor e Salvador da sua vida, através de Cristo Jesus, essa pessoa jamais vai alcançar a verdadeira paz. Quando você vai para o Antigo Testamento, Isaías no capítulo 9, no versículo de número 6, ele vai falar 5 nomes acerca do Messias, que identificarão o Messias. E aí ele diz, um dos nomes é maravilhoso, outro, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por que o Messias é o príncipe da paz?
porque o objetivo dele é estabelecer a paz. Essa paz, na missão de Cristo, primeiro ela é estabelecida num sentido espiritual, tá certo? Quando você olha para o livro aos Romanos, capítulo 5, e aí eu quero que você abra a Bíblia lá comigo, no capítulo 5 do livro aos Romanos, versículo 1, olha o que diz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro contexto de paz que Jesus ele veio estabelecer na terra para que os homens se apropriassem dela. Ou seja, a paz com Deus, tá certo? Essa paz com Deus, ela só pode ser alcançada por meio da fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Porque uma pessoa que acredita no sacrifício de Cristo, ela recebe exatamente todas aquelas bênçãos que eu li lá em livro de Isaías, capítulo 53. Lembra o que diz lá? Olha o que diz no versículo de número 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí o versículo de número 5 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa primeira face da paz e essa grande missão que Cristo teve foi primeiro estabelecer a paz entre Deus e os homens na ótica espiritual, para que os homens pudessem ter acesso à presença de Deus. Fazendo uma ilustração rápida aqui do contexto da parede de inimizade que havia dentro do contexto judaico, e ainda há essa separação, imagine que quando o terceiro templo for levantado lá em Israel, vai haver uma parte afastada onde os gentios poderão se reunir, e eles não podem ter acesso ao local sagrado, sob o contexto de ali estarem profanando, né, o templo. Isso aconteceu lá no livro de Atos, capítulo, se eu não me engano, deixa eu só pegar aqui, confirmar. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui, tem um texto que fala quando Paulo ele foi acusado pelos judeus de ter introduzido um gentio no templo, né? E o contexto ele mostra que na realidade não foi isso que aconteceu, mas eles entenderam, né? Capítulo 21, versículo de número 28 do livro de Atos dos Apóstolos, olha o que diz. Clamando dizendo assim, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disto. Introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Aqui é o contexto de Paulo. Eles estão acusando os concidadãos, os patrícios de Paulo, que pertenciam à nação judaica, estavam acusando Paulo de ter introduzido os gregos, aqui no caso os gentios, dentro da questão do templo e profanado o templo em Israel. E aí perceba que esse contexto de separação aqui, ele era físico, né? Ou seja, havia essa parede de separação. Os gentios não poderiam ter acesso ao local reservado ao povo de Deus. Esse contexto, com a vinda de Cristo, também foi abrogado, ou seja, foi destruído. Hoje, tanto judeu quanto gentio, eles têm livre acesso à presença de Deus. Ou seja, essas barreiras de inimizade não existem. Hoje eu posso falar exatamente com o judeu e dizer assim, meu irmão, se você tem acesso a Deus, eu também tenho. Se você pode entrar na presença de Deus e adorar a Deus na beleza da sua santidade, eu também posso. E nós podemos realizar isso não pelas obras da lei ou os rituais cerimoniais da lei, não. Nós realizamos isso em espírito e em verdade, que é o que Jesus disse em João capítulo 4 à mulher samaritana, dizendo, vocês podem adorar a Deus, aonde? Em qualquer lugar, porque o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
Então nós louvamos a Deus por essa maravilhosa reconciliação proposta por Cristo a todos os homens na face da terra. Então, como eu disse anteriormente, Jesus vem primeiro estabelecer a paz no sentido espiritual, mas ele também é capaz de estabelecer a paz no sentido social, no sentido geográfico. E isso vai ocorrer quando ele retornar, porque nós temos uma promessa e temos profecias bíblicas que falam acerca do reino messiânico. E a Bíblia Sagrada diz que o reino messiânico ele será regada por justiça e por paz. Lembra quais são os nomes de Jesus que Isaías elencou no capítulo 9 do seu livro, versículo 6? Ele é maravilhoso. Jesus, quando veio, operou maravilhas. Ele é Deus forte, ou seja, operou maravilhas. Venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o diabo. Deus forte, tá? Ele também é conselheiro. Ele ensinou, ele instruiu, arregimentou homens, discipulou e transformou em apóstolos, e hoje ele chama pastores, apóstolos, profetas, doutores, evangelistas para serem os seus servos e os irmãos e irmãs também como discípulos dele, tá certo? Conselheiro. Ele também é Pai da eternidade, ele é Deus na sua excelência, e ele também é o príncipe da paz. A questão aqui, príncipe significa filho de um rei. Ou seja, Deus Pai tem um filho chamado Jesus. O nosso Deus é Deus de paz. O seu filho Jesus é o príncipe da paz. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Também somos promotores da paz. Lembra que nós somos responsáveis por levar o evangelho? Qual é o evangelho que Paulo diz que é para a gente levar? O evangelho da paz. Quando o evangelho chega em qualquer país do mundo, ele chega não para fazer guerra, mas ele chega para fazer paz. Imagine a pregação do evangelho na Coreia do Sul, onde nós temos um país que é evangelizado dentro da questão do cristianismo e que tem a maior igreja evangélica das Assembleias de Deus no mundo, para mais de 500 mil pessoas por reunião. Agora nós temos do outro lado, na Coreia do Norte, um país que é extremamente fechado, preso debaixo de uma ditadura. E essas pessoas que ali estão em trevas. Ou seja, qual é o propósito de Deus através da pregação do evangelho para a Coreia do Norte? Levem o evangelho da paz. Ou seja, se eles fizerem mal a vocês, não faça mal a eles, porque o mal que eles vos faz, vocês devem fazer o bem. Este é o propósito do ministério da reconciliação. Lembra da revelação que Deus deu a Pedro quando Jesus questionou os discípulos acerca da pessoa dele, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns disseram, uns dizem que você é Jeremias, Elias, João Batista, um dos profetas. Jesus perguntou a Pedro: e você, Pedro, o que dizes? Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Jesus disse: não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? A revelação de que Jesus Cristo, ele é o promotor da paz. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, porque essa igreja promove o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de paz, aonde homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, não importa o credo, não importa a capacidade ou a posição social, grau de intelectualidade, não importa aonde nasceu, que país nasceu, qual a origem étnica da pessoa. Todos são alvos do amor de Deus e, se ouvirem o evangelho, poderão também entrar dentro desse reino chamado reino de justiça e paz. Hoje, espiritualmente, mas amanhã, no futuro, será um reino literal, tá certo? E aí o texto continua dizendo que Cristo, ele é o motivo da nossa paz, tá certo? E no item, e aí eu quero ler no capítulo 2 do livro aos Efésios,
capítulo 2 do livro aos Efésios, versículo 14, a parte B. Olha o que diz. Ele derribou a parede de separação que estava no meio. Derribou por quê? Porque Cristo é o motivo da nossa paz. Quando os judeus e os gentios sentaram na mesma mesa, isso ocorreu por causa da morte e ressurreição de Cristo. Quando brancos e negros se assentam à mesma mesa e comungam no mesmo ambiente, é por causa de Cristo. Quando ricos e pobres podem se reunir dentro do mesmo ambiente para louvar e bendizer a Deus, é por causa de Cristo. Cristo é a nossa paz. É Ele quem quebra todos os fragmentos e barreiras que podem separar os homens uns dos outros. Tá certo? Seja por nacionalidade, seja por posição social, seja por distinção no sentido de cor de pele, não importa. Diante de Deus, essa parede caiu quando Cristo morreu por nós e quando as pessoas o recebem como Senhor e Salvador. E aí ele consegue fazer do velho homem um novo homem, trazendo a paz. Amém? Vamos lá para o tópico de número 3. Pela cruz, reconciliados fomos com Deus em um corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. E essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Item 1. Cristo se fez maldição por nós. Meus irmãos, se nós lermos lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nós vamos observar isso, né? O evangelho para o judeu, né? Ele é como se fosse uma coisa inacreditável. E aí eu quero ler, só para a gente complementar essa parte introdutória, capítulo 3, versículo 28, para fundamentar o que eu quero dizer, o que eu vou dizer aos irmãos agora. Olha o que diz. Capítulo 3, versículo 28. Tá certo? Eu vou ler primeiro o versículo 13. Versículo 13. Que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá certo? Esse contexto aqui, ele fala que a morte de Cristo, ela traz muita dúvida ao coração do judeu, porque assim, pela lei, aquele que fosse morto na cruz no Calvário, ou recebesse a pena de morte de ser crucificado, era considerado maldito alguém que certamente pecou e cometeu as piores abominações. Mas a Bíblia Sagrada, ela deixa claro, e Paulo ele diz aqui que Jesus, quando ele morre na cruz, ele aceitou fazer-se maldição por nós, né? Tem um texto que eu quero ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 23, que diz assim, olha, porque a cruz, a mensagem da cruz, do evangelho, por causa desse texto da lei, que diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro, para o judeu, conforme 1 Coríntios 1, 23, diz assim que é escândalo o evangelho. A mensagem do evangelho é como se fosse um escândalo para os judeus. E aí, olhando para o contexto dos gentios, é como se fosse loucura, né? Ou seja, como que uma pessoa aceita tantas injustiças, né? Aceita ser pendurado numa cruz, não reclama o seu direito, né? Não invoca o seu direito, seja diante de Deus, seja diante dos homens. Esse contexto aqui do evangelho, ele é meio que uma loucura para os gentios. Já para os judeus é como se fosse um escândalo. Mas Paulo ele resolveu essa questão lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, dizendo assim, olha, se para o judeu é um escândalo e se para o gentio é uma loucura, para nós, os que cremos, é o poder de Deus, né?
Então eu quero fazer esse comentário aqui para os irmãos perceber que não é tão simples assim uma pessoa se debruçar ao ponto de crer e, crendo no Evangelho, praticar ele como deveria ser praticado na sua plenitude. Porque eu quero deixar muito bem claro aos irmãos e irmãs que o processo de transformação e de salvação, ele não é do dia para a noite na vida de uma pessoa. Às vezes tem pessoas que vai levar anos para se converter. Porque existe o primeiro passo, que é o processo do arrependimento. As pessoas precisam reconhecer o pecado, que o pecado existe, que o pecado separa, que o pecado afasta o homem de Deus, que o pecado gera morte. As pessoas precisam acreditar nisso. Se as pessoas não crerem nessas coisas, essas pessoas vai ser difícil elas se converterem verdadeiramente ou genuinamente ao Evangelho, né? Não é tão simples assim. Você diz, e nós dizemos quando saímos para evangelizar, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, e isso é uma verdade. Mas até que isso se materialize espiritualmente, fisicamente na vida de uma pessoa, é um processo, leva tempo. E esse tempo aqui, quem pode administrar bem são aqueles que dão crédito. É por isso que Isaías capítulo 53, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Tem muita gente dentro das igrejas, dentro das congregações, dentro dos ministérios, vinculados ou filiados a denominações, a igrejas, a religiões, que estão afastados de Deus, que estão em trevas, que ainda não nasceram de novo. E muitos deles também dizem que usam a Bíblia, que leem a Bíblia. E como que essas pessoas ainda não descobriram a verdade, não conheceram a verdade, não tiveram um encontro verdadeiro e genuíno com a verdade? É porque existe esse processo aqui e esses passos que as pessoas precisam dar diante de Deus. Lembra que o Espírito Santo, quando veio, ele veio com a missão de convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça e convencer o homem do juízo de Deus. Do pecado porque os homens não creem. Da justiça, Jesus disse, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E aí o texto diz, e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, Deus está olhando para o mundo, está olhando para os homens, e Deus já trabalhou e providenciou tudo quanto é necessário para que esses homens voltem à sua presença. Mas esses homens, para voltarem à presença de Deus, precisam dar esses passos. Qual o passo? O passo do arrependimento. Reconheça o poder, né, e a nocividade do pecado que afasta o homem de Deus e mantém erigido a barreira e a parede de separação. E aí o texto, ele continua dizendo, e eu quero ir para a conclusão da mensagem, lendo com os irmãos e as irmãs o livro de... Deixa eu pegar aqui o texto, é em Coríntios. É um texto que Paulo escreveu, livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Eu quero ler com você, meu irmão e minha irmã, para você perceber o contexto do ministério da reconciliação. Como ele se aplica. E o que Deus espera dos homens. E se os homens assim entenderem, compreenderem isso, e buscarem a Deus de todo o seu coração, Deus fará desse velho homem um novo homem. Versículo 11, 2 Coríntios 5:11, diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Versículo de número 12 agora. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração.
Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí os irmãos percebam nessa leitura que Paulo ele enfatiza que Jesus, o propósito singular, maior, supremo, é reconciliar o homem com Deus. E aí todos esses homens que são reconciliados com Deus recebem como missão, como incumbência, como dever, como chamada, o ato de também ser um embaixador de Cristo, levando também a palavra da reconciliação àqueles que estão afastados de Deus. É por isso que nós dizemos que a igreja ela deve pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, levar a mensagem do Senhor. Por quê? Porque essa mensagem, esse evangelho, é o ministério da reconciliação. Porque o que é que Deus quer fazer? Deus quer trazer todos os homens novamente à sua presença. Por quê? Porque Deus fez o homem para viver eternamente. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para ir para o inferno. Deus não fez o homem para o lançar no lago de fogo e enxofre. Deus fez o homem para que o homem refletisse e espelhasse a sua imagem e semelhança e fizesse parte, como diz o apóstolo Paulo no capítulo de número 2, versículo de número 19, fazer de cada homem, daqueles que creem, concidadãos dos santos e pertencentes à família de Deus. E aí perceba que nós hoje estamos o quê? Reconciliados com Deus. E temos as chaves do reino dos céus para reconciliar também todos os homens. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Por quê? Porque ele deseja reconciliar e trazer todos os homens à presença de Deus. Meus irmãos, esta é a mensagem de Deus e esses são os objetivos da lição de número 7 que nós tratamos nesta aula, tá certo? Então, que Cristo Jesus nos abençoe, que o Espírito de Deus nos ajude a exercermos com eficácia esse ministério como embaixadores de Cristo, portadores do Evangelho da paz e da mensagem de reconciliação. Não há pecado que Deus não perdoe. Para todo pecado, o sangue de Jesus tem poder para purificar. Logo, não há pecador que se arrependa que não tenha direito e acesso
à presença de Deus. Porque Cristo é a ponte que reconcilia e volta e coloca o homem novamente na presença de Deus. Amém? Vamos orar e Deus nos abençoe. Pai, te louvamos e te agradecemos por mais esta aula e a oportunidade de falar a tua palavra. Continue abençoando as nossas vidas, os teus filhos e filhas que têm acompanhado as lições, estudado a tua palavra. Ajuda cada um de nós, cada um dos teus filhos e filhas, a crescer em graça, sabedoria e entendimento, a esconderem no seu coração a palavra do Senhor. Deus, fortalecei o teu povo na unidade da fé e do Espírito, para que todos nós possamos crescer, ligados ao corpo de Cristo, alcançando a estatura perfeita de varão, estando de pé diante do Senhor na tua vinda, vivendo para ti uma vida de santificação e honra. Deus, que o teu Espírito assim nos ajude e ajude a este irmão e esta irmã para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã e com aqueles que estão assistindo esta mensagem. Não esqueça, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal e se gostou da mensagem, dê um joinha lá no final. Mande os seus comentários e assim vamos estar melhorando a cada dia, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe cada irmão e irmã.